Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta para mais uma aulinha nossa aí do curso de Gestão Empresarial, tá? Pessoal, o curso de Gestão Empresarial, a gente na aula passada nós demos início, certo? A parte de Departamento de Pessoal, né? DP. E aí nós vimos algumas coisas. Dentro dessas coisas que nós vimos, tem a relação de empregador e empregado, tá? Então, qual que é essa questão aí entre empregador e empregado? Qual o vínculo, tá, que se estabelece entre eles? Qual que é o conceito de empregador? Qual que é o conceito de empregado, né? Eu falei sobre um pouco de CLT, certo? Eu pedi para vocês também darem uma olhadinha aqui nos tipos de trabalhador, né? O trabalhador autônomo, o que ele é, o trabalhador eventual, o empregador temporário, tá? O trabalhador temporário, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Foram esses, de certa forma. Mas eu acho assim que a gente pode ainda deixar isso mais claro para vocês, tá? Bom, fica bem claro aqui, eu tô com o computador aqui na frente, tá? Por isso que eu tô aqui mexendo do outro lado também, olhando para outra tela. E aí assim, a gente vai ver aqui um pouco sobre cada tipo de contratação, tá? A gente vai ver como funciona essas contratações, tá? Por aulas, eu falei um pouco para vocês sobre reforma trabalhista, né, no Brasil, a reforma previdenciária, toda essa questão aí do ponto de vista econômico do país, certo? Para que é importante, por exemplo, para quem que isso é importante que ocorra, se realmente há essa necessidade, né? É importante que vocês, enquanto alunos, tenham essa posição, esse posicionamento, né? De entender o que está acontecendo no país, de entender por trás daquilo qual que é o real interesse, seja do ponto de vista do patrão, seja do ponto de vista do governo, tá? E também tem a ver também com o que acaba sempre onerando, por exemplo, o empregado, tá? Bom, então as formas de contratação, elas são interessantes, tá? No Brasil, aqui fez mais uso, né, que nós fizemos mais uso aqui no país, é a CLT, tá bom? A CLT, ela foi um ganho valioso por parte da sociedade brasileira, tá? No século passado, certo? No século XX, no final do século XX. Foi importante por quê, gente? Porque ela trouxe muitos benefícios, tá bom? Pro empregado. Ela trouxe, por exemplo, algum tipo de... o 13º salário. Ela trouxe também a questão de... até o acidente de trabalho, né? Então, por exemplo, você está no seu ambiente de trabalho, você está ali trabalhando e acontece alguma coisa com você, certo? Se o seu contrato de trabalho é fixado dentro das regras da CLT, você vai ser respaldado. Você vai ser respaldado até 15 dias pela empresa e do 16º dia em diante, você é respaldado pelo INSS, tá? Interessante também que tinha uma cláusula aí que falava a respeito de acidente de trabalho, que vou dar um exemplo para você. Você pegou um ônibus e você foi trabalhar. No trajeto da tua casa até o seu trabalho, se você sofrer algum acidente, certo? Era considerado acidente de trabalho. Por quê? Porque você estava ali fazendo o quê? Você estava indo trabalhar, tá? Então isso configurava-se como acidente de trabalho.
acho que mês passado, esse mês, não sei, esse mês não ainda, né? Mas assim, alguns dias atrás aí, houve uma alteração, tá? E isso não é mais acidente de trabalho, olha só, né? Então eles estão aí discutindo, né? Alguns deputados entraram para revigorar aí essa lei, enfim. Mas a gente, quem faz parte desse tipo de contrato, de contratação da CLT, perdeu, né? Perdeu uma coisa importante, tá? Então a CLT, por exemplo, dá aquela licença lá, paternidade, né? Licença maternidade, são coisas que a lei trouxe para o trabalhador, tá? Para o trabalhador. E mediante alguns problemas que o nosso país, de maneira fiscal, vem passando, econômica, financeira, então existe uma grande pressão, né, por parte dos empresários para que essas leis elas sejam de fato alteradas, né, E é o que está acontecendo, tá, gente? É o que está acontecendo. Então, a gente vai ver aqui, de uma forma um pouquinho mais minuciosa, os tipos de contratação e além, até um novo, né, a contratação verde e amarelo, que é uma nova que está saindo aí, que na verdade eu acho até que, não sei se já foi já aceita, mas assim, ela de novo mexe, né, nessas questões aí de direitos por parte dos empregados, tá bom? Bom, aí sobre a CLT, eu falei para vocês alguns dos direitos que vocês têm mediante a CLT. É importante que o aluno do curso de gestão empresarial, ele faça leituras, tá bom? É importante que você, caro aluno, você acesse da sua casa essas ferramentas, por exemplo, você dá uma lida, o que você tem por direito mediante a lei da CLT, tá? É importante vocês fazerem essa pesquisa aí minuciosa, tá bom? Isso é importante, faz parte do aprendizado do curso também, o aprender a aprender, tá bom? Bom, aí nós tínhamos aí essa questão da CLT, tá? Então a lei 13.467 de 2017, tá? Então, ou seja, ainda no governo do senhor Michel Temer, tá? Alterou a consolidação das leis do trabalho, tá? Então, essa sigla CLT significa Consolidação das Leis do Trabalho. C de consolidação, L seria leis, né? Das leis, e T do trabalho. Então, o que significa CLT, professor? Consolidação das leis de trabalho, tá? Muito bem. Então, nessa alteração aí, tá bom? Nessa alteração, por exemplo, o governo mexeu em algumas alterações mediante a lei da CLT, dizendo, mas ele tem que ter um motivo para mexer nisso, tá? Ele não pode chegar lá simplesmente e falar assim, vou mudar a lei porque eu quero, né? Eu vou mudar a lei porque eu sou o presidente e assim eu vou escolher o que eu bem entendo. Não é assim que funciona. Ele tem que ter um motivo, uma razão, tá? Por que ele vai mudar a lei, certo? Então, o senhor Michel Temer, nessa época, ele acreditava que mexendo, alterando algumas questões, ia diminuir o nível de desemprego no país. Por quê? Porque o funcionário teria menos direitos, o patrão teria menos o que pagar, certo? E aí conseguiria manter aquele serviço para o funcionário, certo? Bom, aí